Olá, meninas, boa noite. Espero que estejam correndo bem. Hoje vamos dar início a mais uma temática. Iremos falar um pouco sobre os principais medicamentos utilizados na clínica cirúrgica. Então, a administração segura e precisa de medicamentos é uma das responsabilidades do profissional de enfermagem. O profissional, ele é responsável pela compreensão dos efeitos de uma droga, pela administração correta, pela monitoração da resposta do paciente e pelo auxílio ao paciente na auto-administração correta dessas medicações. A capacidade de administrar medicamentos é uma das habilidades mais importantes que o profissional leva ao leito do paciente. Então, a administração segura e efetiva dos medicamentos é considerada por muitos profissionais da enfermagem como a razão do seu sucesso. Então, é claro que oferecer medicamentos requer muitos conhecimentos técnicos, habilidade, dedicação, atenção e constante processo de reciclagem. Então, para a gente estar administrando todas essas medicações, nós precisamos ter conhecimento científico, temos que saber cálculo matemático para que nós possamos dar essa resolução ao nosso paciente. Que se nós, equipe de enfermagem, fizer um erro ao administrar a medicação, você sabe que você pode levar até o paciente a óbito. Então, você tem que conhecer, ter esse conhecimento, ter atenção, para estar administrando a medicação na via certa, ter aquele cuidado com os certos, que é paciente certo, medicação certa, dose certa, via certa, horário certo, ação certa, registro certo. Então, para administrar medicamentos, nós da equipe de enfermagem precisamos ter bastante atenção, porque assim, temos muitos pacientes, e para pouco, como eu posso dizer assim, para pouco profissional. Então, a gente vai estar bastante sufocado ali na clínica cirúrgica, na emergência, enfim, aonde for. Então, nós temos que ter atenção, ver se o paciente é certo, porque às vezes tem o nome Paulo dos Santos e tem outro Paulo Ferreira. Aí, porque já viu que foi Paulo, aí já vai administrar a medicação de Paulo Ferreira, um exemplo, e a medicação era de Paulo Santos. Então, temos que ter atenção mesmo, entendeu? Saber qual é a via, saber qual é a dose, saber, porque se a gente não souber cálculo matemático, a gente pode estar dando doses alto paciente. Então, nós temos que ter conhecimento para estar realizando essas medicações dentro da clínica cirúrgica, ou seja ela qual for a área hospitalar. Está trabalhando em clínica cirúrgica, então vamos falar na área da clínica cirúrgica. Então, o que é medicamentos? É toda substância que, introduzida no organismo humano, vai preencher uma das finalidades. E temos a medicação preventiva ou profilática, diagnóstica, terapêutica, curativa ou específica, paliativa ou sintomática, e temos medicamento substitutiva. Então, vamos lá conhecer passo a passo sobre cada uma dessas medicações. Então, o que é medicamentos preventiva ou profilática, É quando evita o aparecimento de doenças ou para diminuir a gravidade da mesma. Um exemplo aí mesmo tem a Covid, Então, para que a população não venha estar na área de risco, temos que tomar o quê? A vacina para prevenir da Covid. Então, a forma de prevenção para que essa doença não se prolifere é a vacina. Então, ela é chamada de
preventiva. Você vai prevenir para que você não venha ter aquela patologia. Temos medicamentos diagnóstica. O que é medicamentos diagnóstica? É quando não só auxilia o médico em decidir o que está causando a sintomatologia apresentada pelo paciente, como também localiza a área exata afetada pela doença. Nós temos mesmo ali o paciente que se queixa de dor, estão se queixando ali, está com suspeita de câncer. O médico ele vai usar o contraste, então ele vai chegar até o ponto para dizer qual a localização aquilo está afetando. Então, temos medicamentos diagnósticos, que é o uso do contraste. Temos medicamentos terapêutica. E o que é tratamento terapêutica? É quando é usado no tratamento de doenças, tipo pacientes com doenças mentais, pacientes que estão sofrendo aí de ansiedade. Então, ele vai tratar a relação terapêutica. Temos também medicamentos curativa ou específica, que é quando remove o agente causal das doenças. Então, ele vai usar a medicação para curar tal patologia. Temos também a paliativa ou sintomática. Já está falando, né? Paliativa é um ato paliativo para aliviar determinados sintomas de uma doença, destacando-se entre elas a dor. Aí a gente pode usar um analgésico. Um paciente em fase terminal de CA, ele vai sentir dores, mas a gente não tem muita coisa a fazer. Mas vai deixar o paciente lá sofrendo? Não, a gente vai dar algo paliativo para estar aliviando aquela dor, né? A gente vai usar um tramal, um dipirona e assim por diante. E temos as medicações substitutiva. O que é? É quando repõe outra substância normalmente encontrada no organismo, né? Mas por um desequilíbrio orgânico, esta está em quantidade suficiente ou mesmo ausente. Aquela medicação substitutiva, nós podemos dar o uso, por exemplo, do paciente de insulina, né? Que tem a glicemia descompensada. E temos também os tipos, classes de medicamentos na clínica cirúrgica. E nós temos o analgésico, né? E o que é uma medicação analgésica? São aquelas medicações utilizadas para combater qualquer tipo de dor, né? Seja ela dor muscular, dor de cabeça, dor de dente, e enfim, aí nós usamos um analgésico, que ela pode ser usada em dores leve, moderada ou a grave. Então nós temos três tipos temos esses analgésicos. Então tem uns que vendem sem prescrição e já tem outros que vendem só com prescrição médica. E o correto é que nós façamos o uso de todas as medicações por prescrição médica. Mas às vezes a gente está com a dor, vai no médico com a dor leve de cabeça, aí a gente usa um analgésico. Aí pode ser um paracetamol, pode ser um dipirona, né? E temos o antipirético ou antitérmico. O que é? Alguém sabe? Vamos lá. São utilizados para combater a febre ao inibir o mecanismo que eleva a temperatura corporal. Então é importante saber, né, que a febre é um sintoma de outras condições. Ela pode estar relacionada por uma infecção, uma alergia, um distúrbio, né? Seja ele hormonal ou emocional, e dentre outras. Então, o antitérmico, ele não combate a verdadeira causa do problema, apenas reduz a temperatura corporal e o mal-estar associada
a diversas doenças, como eu falei anteriormente. Então, temos antipirético, nós temos para baixar febre, o ibuprofeno, né? Temos o paracetamol, dipirona e enfim. E o anti-inflamatórios é a principal função dos anti-inflamatórios, seu próprio nome já está dizendo, né? Para combater inflamações, mas ele também pode aliviar dores e febre, então funciona como analgésico e antitérmico. Um exemplo dessa medicação nós temos o ibuprofeno, né? E temos também outra classe de medicamentos usados na clínica cirúrgica, os antibióticos, que é uma das funções do sistema imunológico, que é combater os micro-organismos invasores, que pode ser ele, bactérias, fungos, vírus, e impedir que eles causem doenças. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, dessa forma, o médico usa essas medicações para restabelecer a saúde, para entrar em cena um medicamento antibiótico, né? Que ajuda o nosso sistema de saúde. E temos os antieméticos, que são fármacos para evitar náuseas e vômitos. E temos o antiespasmódico, que é uma droga que inibe a motilidade da musculatura visceral. Então, o efeito produzido é de prevenir a ocorrência de espasmo, né? Que pode ser ele no estômago, no intestino, no útero ou na bexiga. Vamos lá por diante conhecer cada uma dessas classes. Então, medicamentos antieméticos, que são aqueles que são usados para enjoo ou vômito, né? O enjoo ou náusea é um sintoma bem comum que pode ocorrer por diferentes fatores. Ele pode, na cirurgia mesmo, depois do efeito, né, da anestesia, os pacientes eles ficam enjoados, ele traz vômito. Tem pessoas na gestação, então esse enjoo e náuseas ele pode ter vários fatores, como está dizendo aqui, né? Então nós usamos o Plasil, o Plavon, o Peridona, o Molidon. Então temos várias classes de medicações para estar dando um enjoo e para náuseas e até vômito, né? Então tá falando aqui que nem sempre o enjoo ele é acompanhado de vômito, mas é muito comum que essas duas condições ocorram juntas, o enjoo e o vômito. Então pode ocorrer duplo. Então usamos essas classes de medicamentos para que o paciente ele se sinta melhor. Temos medicamentos analgésicos, como eu falei lá anteriormente. Após uma cirurgia, é comum haver dor e incômodo no local que foi manipulado, né? Que depois que foi aberto, tal. Por isso, o médico pode recomendar o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, que ajuda a controlar a dor e o inchaço local. Então, temos várias classes dessas medicações analgésicas. O dipirona, o tramol, o tilex, o ibuprofeno, né, a morfina. Então, esses medicamentos, ele vai ser usado conforme a classificação da dor. Se o paciente está com dor leve, ele vai usar dipirona ou paracetamol. Se ele tiver com a dor muito forte, muito intensa, ele vai usar o uso do tilex. Então, vai depender da seriedade da dor. Então, vai depender muito do como o paciente está passando para você, né? A equipe de enfermagem, nós vamos estar olhando no prontuário e ver o foco que o médico passou para a gente estar administrando essas medicações para que esse paciente ele não venha estar sentindo dor. E medicamentos anti-inflamatórios é a reação de inflamação, geralmente acontece como uma resposta do nosso sistema imunológico, alguma infecção
ou lesão no tecido dos organismos. E os principais sintomas de uma inflamação são calor, rubor, dor. Então, ele vai usar algumas dessas medicações, entre outras: o ibuprofeno, o midazolam, o Infralax, o prednisona, o diclofenaco, que é o mesmo Voltaren, e assim por diante. E os medicamentos antipiréticos ou antitérmicos, que são os medicamentos antitérmicos, são utilizados no combate ou na diminuição da febre. Ele vai usar aspirina, dipirona, ibuprofeno, paracetamol, dependendo do que for que o paciente está falando. Então, isso aqui a gente vai usar no caso de clínica cirúrgica. Aí a gente vai ver e temos que atentar, gente, também para perguntar isso antes, né? Antes da cirurgia, perguntar se o paciente ele é alérgico, né? E saber quais medicações esse paciente for usar. Então, isso é uma responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, você tem que conhecer seu paciente para que você não venha levar seu paciente a óbito. Então, vamos ver qual é a medicação prescrita e vamos estar administrando conforme prescrição médica. E temos os medicamentos antibióticos, que é usados para tratar infecções causadas por bactérias, que é o metronidazol, que é o ciprofloxacino, a amoxicilina, o ampicilina, a azitromicina e dentre outras. Então tem várias medicações, né, para combater essas bactérias, o fungos, né, ou vírus propriamente dito. Então, esses antibióticos, ele vai ser usado para restabelecer a saúde do sistema, né, do sistema de saúde. Então, ele vai restabelecer a saúde desse paciente. E assim, a gente temos que também, né, tá conversando com nossos pacientes para que quando receber a alta, ele tá seguindo também as medicações, porque antibióticos, anti-inflamatórios, ele tem uma certa duração. Então temos que seguir para que o tratamento ele esteja bastante êxito. Então temos que estar sempre atento e estar falando para o nosso paciente quando você chega em casa, você dá continuidade no horário e tal, para que essa cirurgia ela venha ter o maior sucesso. Então temos os medicamentos antiespasmódicos, que é também conhecido como espasmolítico ou antiespástico, que é uma droga que inibe a motilidade da musculatura visceral. E o efeito é produzido o de prevenir a ocorrência de espasmo, como eu falei anteriormente lá na frente, né? Que ele pode ser usado no espasmo do estômago, intestino, útero ou bexiga. Então temos essas classes de medicações: o Buscopan, o Lufital, que é o mesmo de meticona, né? O ranitidina e dentre outras, né? Temos várias classes de medicações para estar evitando esses espasmos. E uma importância, né? Medicamentos diuréticos, o que são medicamentos diuréticos? São medicamentos que atuam no funcionamento dos rins, interferindo no processo de filtração e reabsorção de água e sais e aumentando a quantidade de urina produzida pelos organismo. Então, o diurético de alça sendo indicado para o tratamento de hipertensão, insuficiência renal e aqueles pacientes que também sofrem de insuficiência cardíaca, né? Que tem aqueles inchaços causados por essas patologias, né? O coração, fígado, rins. Então, o médico, ele prescreve, né? A furosemida, ele pode prescrever o hidrocortisona, ele pode prescrever os espirelactona. Então, tem várias classes de medicações
para estar fazendo esse efeito diuréticos, que o paciente ele vai fazer xixi várias vezes para estar, né, facilitando essa perda, né, do inchaço, que a pressão ela venha normalizar. Então eles é chamado de medicamentos diuréticos. Então temos também os medicamentos anticonvulsivantes, que estabilizante de humor ou antipilético. É uma classe de fármacos utilizada para a prevenção e tratamento das crises convulsivas e epiléticas. Então tem o fenotitoína, temos diazepam, o idantal e entre outras. Então, esses pacientes que ele é indicado em anticonfusante, antiarrítmico, que tem indicação nas arritmias provocadas pela intoxicação digitálica. Então, se liga aí. Qual a diferença entre anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos? De acordo com a reumatologia, os antibióticos são uma classe de medicamentos que destrói bactérias usados para tratar infecções. Já os analgésicos apenas reduzem a dor. Enquanto isso, os anti-inflamatórios atenuam um edema tecidual, podendo ser usado também para reduzir febres e dores secundárias da inflamação. Então, a equipe de enfermagem, ele tem que estar atento ao seu paciente, né? As reclamações, as queixas do paciente, aos sinais. Então, quando o paciente ele termina, né, fazer a cirurgia, no dia seguinte, a equipe de enfermagem ele vai estar realizando, né, o curativo. Então, nós temos que observar se tem alguns sinais de infecção, de inflamação, apesar de ele estar usando todas essas classes de medicamentos. Mas temos que estar sempre atento, recomendando o paciente, né? Quando você for para casa, a medicação no horário. E quando ele estiver lá, sob os cuidados médicos, a responsabilidade é da equipe de enfermagem. Tá pegando o prontuário, né? E fazendo aquele checklist, checando tudo certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via certa, posologia, né? Qual o efeito que essa medicação traz àquele paciente. Então, nós, a equipe de enfermagem, temos que estar sempre atento para esses cuidados. Às vezes o paciente toma uma medicação e aí sente tontura, aí fala, depois eu tomei a medicação. Aí você sabe, né, qual o efeito? Não, o efeito é isso, isso e isso. Você vai tomar essa medicação, mas o efeito você pode sentir isso, isso. Para deixar o paciente calmo, tranquilo, né? Falar, a equipe de enfermagem chegou aqui e me explicou que eu vou usar essa medicação, eu vou sentir isso, a reação vai ser essa. Então, vai ser uma equipe de responsabilidade. Então, você vai passar o quê? Segurança e dedicação a todo paciente. Então, tudo faz parte de como nós vamos assegurar esse paciente. Então, cabe a nós, equipe de enfermagem, estar sempre dando o nosso melhor para todos os nossos pacientes. Então, é o que eu peço a vocês, né? Que vocês sejam a diferença, né? Desde a clínica cirúrgica, no atendimento, no pronto atendimento, no atendimento de emergência, na clínica médica, seja ela qual for, nós temos que tratar o nosso paciente como um todo, ter aquele olhar holístico, né? Tratar com dedicação, com carinho, para que a gente possa ser diferença onde quer que seja. E, por fim, nossa aula termina por aqui. O assunto da próxima aula será a atuação do técnico de enfermagem no centro cirúrgico. Gente, estudem, por favor, é o que eu peço. Tenham uma boa noite e que o Senhor Deus nos abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor.